Adonis está prestes a perder a cabeça, mas Yamato acaba ficando imobilizado com o grito de Doroka, o mandando parar e deixando Adonis impressionado com o feitiço da garota. E seria o feitiço do amor Mandrágora. Vemos também que todos os soldados são atingidos pela magia de Doroka, ficando paralisados. A garota se aproxima de Yamato perguntando se ele era o líder e qual seria o seu nome. Ele se apresenta e percebe que sua boca se moveu por conta própria, considerando este feitiço muito perigoso. Yamato manda que ela cancele o feitiço imediatamente, mas Doroka diz que este feitiço se chamava Mandrágora, o feitiço do amor, o ativando mais uma vez, enquanto Adonis dizia que ela fez um bom trabalho por conseguir tirar a mobilidade deles, e agora ela apenas precisava eliminá-lo. Yamato entra em fúria e Doroka estende a mão, pedindo que por favor essas lutas parem, porque eles apenas precisavam apertar as mãos e fazerem as pazes. Adonis fica confuso e a garota continua pedindo que ele pare de lutar, além de parar de atacar Adonis e as outras bruxas, porque se ele concordasse ela retiraria o feitiço e libertaria os soldados. Adonis grita com a garota mandando acordar porque eles eliminaram Ana, e como ela poderia deixá-los sair ilesos por eliminarem tantas delas, e se ela não o eliminasse, ela que iria perder a vida. E logo em seguida, Yamato consegue se libertar e concorda com o garoto enquanto partia pra cima de Doroka, batendo muito na garota porque ela deveria se colocar no seu devido lugar, porque eles usariam sua ciência pra exterminá-las, e este pedido de cessar fogo era ridículo, já que a própria existência delas ameaçava o mundo, e o próprio aprendiz eliminou várias pessoas inocentes e este capeta só existia por culpa das bruxas. Yamato continuou batendo na garota enquanto se lembrava da sua irmã que só estava naquela situação por culpa da magia, mas Doroka diz que eles também eliminaram a vida de muita gente, e muito sangue foi derramado hoje e há 10 anos atrás durante a caça às bruxas. Ela pergunta o motivo disto, porque não tinha necessidade deles eliminarem elas, mesmo tendo a ciência ao seu lado, já que havia amizade entre as bruxas e os humanos. E mais uma vez, Doroka pergunta o porquê eles não acabavam com este conflito, mas primeiro, ela gostaria que ele ordenasse que os soldados recuassem. Yamato manda ela parar de brincar e Doroka segura o seu punho, falando que tinha certeza que eles iriam escutá-lo, e sua magia é ativada novamente. Yamato se pergunta que sentimento era esse, enquanto se lembrava de alguns momentos de seu passado. Ele diz que era um soldado do grande império de Rédia e o diretor da ASN, e não iria ser vencido por um feitiço. Mas Yamato acaba tendo um vislumbre do passado quando era uma criança e corria até uma mulher que o abraçava, e com um sorriso no rosto ele decide obedecê-la porque a amava. Mas esse momento é interrompido pelo aprendiz bolado que arranca a cabeça de Yamato sem nenhuma piedade. Adonis diz que tudo se tratava de vingança e se aproxima de Doroka, falando que este era um feitiço apaixonante e muito poderoso. Doroka fica confusa do porquê ele fez isso, e Adonis a convida para se juntar à sua caçada contra a humanidade com este feitiço, porque ela não precisava mais fingir. E bora para aquela pausa rápida para você se inscrever aqui no canal e não se esquece de curtir e compartilhar para receber o próximo episódio. E caso queira algum outro anime, é só comentar aqui que eu trago para vocês, mas bora pro vídeo. E chegamos na capital, no Palácio Real e na Torre de Merfim, onde um soldado dizia ao imperador que as forças de ataques lideradas por Yamato estavam lutando contra as últimas bruxas, que estavam resistindo ferozmente, mas o sinal da comunicação com as tropas do local estava fraco, então eles não tinham muitos detalhes, mas ele acreditava na vitória. A rainha pergunta se Adonis também estava com eles e o homem confirma. O imperador olha para o céu desejando que todas as bruxas queimem junto àquela maldita lua. O imperador leva as mãos aos céus e continua falando que todas as bruxas e aquele garoto que buscou vingança contra a humanidade iriam perder suas vidas, entrando em um estado
estado de quase loucura e falando que este era um ótimo dia. Ele chama as bruxas de malditas que não sabiam perder e vai até sua esposa perguntando se ela o achava impressionante. Ela concorda e o rei a chama de bela porque queria que ela o abraçasse e o elogiasse, porque ele finalmente conseguiu eliminar todas as bruxas. As pessoas no palácio começam a aplaudi-lo e o imperador repete várias vezes que amava sua rainha, enquanto o soldado pensava que tinha ouvido falar que a saúde dele estava piorando, mas não imaginou que também tinha perdido a cabeça e ficado biruta. A rainha o abraça enquanto o rei tava doidão e diz que tava tudo bem, porque às vezes ele se tornava um bebê. Ele continua clamando por elogios e a rainha diz que não era de se admirar que ele tinha ficado instável depois de suportar isso por tanto tempo, e utiliza o feitiço do amor, dando os parabéns pelo seu ótimo trabalho com a caça às bruxas. Mas agora ele podia perder a vida. O olho do rei começa a brilhar e a rainha bate palmas, enquanto o rei caminhava até a sua morte ouvindo a melodia do palácio muito sorridente. Ele diz que sempre fez tudo o que ela pediu e até daria sua própria vida para vê-la feliz. E hoje era um dia maravilhoso. O rei chega até a borda da torre e diz que se pulasse dessa altura ele perderia a vida rapidamente e era muito esperto por isso. Ele começa a escalar o pilar e fica na borda enquanto o soldado entrava em desespero pedindo que o rei se controlasse. Mas o rei se irrita porque ele era um imperador incrível que conseguiu muitos avanços científicos, elevando o Império de Rédia e se tornando a nação mais forte do mundo, que eliminou todas as bruxas e fez tudo isso por sua amada rainha e gostaria de servir para sempre. A rainha diz que ele estava a deixando com vergonha, mas agora era a hora dele partir. O imperador se joga da torre e a rainha anula o efeito do feitiço mandrágora, o feitiço do amor, enquanto o soldado estava em desespero pela morte do imperador. O soldado tenta pedir reforços porque tinha uma bruxa no castelo, mas a rainha ativa sua magia e o convence que o rei apenas escorregou, e com isso ele corrige a informação de que o rei perdeu a vida ao escorregar da torre e precisava de alguém para pegar o corpo. Ele diz que amava a imperatriz e ela chama o Zag, um dos pilares do reino de Rédia, e pergunta se ele não concordava em ela ter eliminado o rei. Mas o Zag diz que esse fantoche não servia mais pra nada e a rainha diz que sua magia apenas controlava os homens e não tinha efeito em mulheres. Então sua espécie se tornou uma ameaça que precisou ser eliminada. O Zag diz que agora este mundo era dela, mas a rainha não queria o mundo e ele devia saber qual o seu verdadeiro desejo. Ela pergunta se ele sabia o que iria acontecer se a próxima cabeça que trouxesse fosse falsa, e o soldado retira sua própria vida, enquanto Zag concordava, porque ela poderia considerá-lo como seu. Mas a mulher diz que já deixou de ser uma rainha e a partir de agora ele podia a chamar pelo seu nome, que seria Dorothea, a bruxa que percorre o Integraverso, e há muito tempo abandonou o conceito de hipocrisia, e também era considerada como a bruxa do desconhecido, Dorothea Great. E vamos até uma sala repleta de fotos de um garoto de cabelo vermelho, que também guardava uma pena igual a de Adonis, enquanto ela dizia que iria fazer tudo para conseguir trazer aquela pessoa de volta. Mas voltamos até a lua com uma proposta de Adonis a Doroka para que ela usasse esta magia para destruir todos. Mas Doroka nega e o garoto pega sua pena, ordenando que ela não desfaça o feitiço. Os soldados entram em desespero por seu capitão e Adonis invoca uma nova magia, eliminando todos eles, enquanto Doroka o pedia para parar. Doroka diz que não queria usar este feitiço nele, mas não tinha jeito. Ela mira sua magia no garoto, que vai até ela e diz que caso ela fizesse isso, também perderia a vida novamente. Ele volta a eliminar os soldados enquanto Doroka suplicava que ele parasse, mas as suas súplicas não são atendidas. Ela continua falando que estava cansada de tanta guerra e de ver tantas vidas sendo perdidas, enquanto se lembrava do passado, mas o garoto não estava nem aí pra isso.
isso, Adonis termina de eliminar todos e puxa o rosto de Yamato e usa um feitiço chamado Para-Voz, porque os humanos pagariam por isso com sua extinção. E vamos até o momento do final do episódio anterior, onde Yamato contactava a sede, falando que todas as bruxas da lua foram eliminadas e eles podiam avisar a Vossa Majestade que a humanidade saiu vitoriosa. Mas no entanto a batalha foi tão feroz que eles perderam diversos soldados, mas todas as bruxas foram eliminadas e apenas ele conseguiu sobreviver. Então não seria necessário enviar nenhum apoio, já que apenas ele voltaria ao planeta. As bruxas observam Adonis usando o rosto de Yamato e ficam apavoradas com aquela pele se movendo, mas a diretora Teta reconhece que aquela coisa não era Yamato. Adonis pede para ser trazido de volta à superfície para assim levar a cabeça do aprendiz de bruxa e desliga logo em seguida. E logo após isso, Ofélia diz que este era o plano dele desde o início e a sacrificou para conseguir se disfarçar de um dos soldados para retornar até a superfície. Adonis agarra o braço de Doroka, que tenta resistir, mas ele estava decidido, porque este feitiço era muito útil. Doroka bate na cara dele e pergunta o que Chloe pensaria se pudesse vê-lo, mas um feixe de luz os atinge e a transferência é iniciada. Ofélia dá adeus a Adonis, o filho infinitamente mau dos humanos, perversos, desejando que Deus possa julgá-lo pelos seus crimes. Ela pede desculpas a todas as bruxas por ter criado tanta esperança e não ter recuperado a dignidade das bruxas, se despedindo deste mundo em ruínas, enquanto Adonis sussurrava falando que sentia muito. Mas vamos até os cientistas, que tinham definido o local de transferência e o diretor Yamato estava retornando em 10 segundos. Mas Teta o corrige, porque na verdade seria o aprendiz de bruxa disfarçado. Muitos soldados se posicionam e aguardam a sua chegada, enquanto ela estava preparada para vingar Yamato. A transferência estava prestes a ser concluída e os soldados começam a disparar diversas vezes, trazendo o final do nosso 6º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com sua curtida, inscrição e compartilhamento. Mas é isso, valeu e até a próxima!